Olá, boa tarde. Vamos iniciar o nosso primeiro webinário, em que teremos presente a doutora Andreia Henriques Vieira, que tem uma experiência profissional de 14 anos em nutrição clínica, comunitária e gestão da alimentação institucional em lares, creches e unidades de cuidados continuados. Dá formação e faz investigação. Encontra-se no momento a fazer uma pós-graduação em nutrição clínica. Seja bem-vinda, doutora Andreia. E também Muito temos obrigada. presente a doutora Maria João Sampaio, psicóloga há 14 anos e que se encontra a tirar o mestrado em neuropsicologia. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Vamos dar então início ao nosso webinário. Espero que gostem. Boa tarde. Bem, hoje eu e a doutora Andreia vamos falar sobre perturbações de comportamento alimentar, alimentação, que se agravou mais neste tempo de confinamento. Não sei se a doutora Andreia querá dizer alguma coisa antes de começarmos a desenvolver o tema. Passo a palavra à doutora Andreia. Sim, muito obrigada. Sim, é evidente que esta situação que nos encontramos, a situação da pandemia Covid, que é de inevitável isolamento social, caracterizado por mais medos, por mais frustrações, por mais inseguranças, por mais preocupações, que poderia de facto ter aqui alterado o comportamento alimentar dos portugueses. Já se sabe algumas coisas acerca deste tema, que de facto houve um aumento do consumo de alimentos mais calóricos, um aumento do consumo de pão, um aumento do consumo de bolos, de chocolates e de bolachas. Portanto, houve também um aumento da compulsão alimentar durante o isolamento e não só, até durante esta fase em que todos vivemos com uma certa ansiedade e medo que nunca tínhamos vivido antes, pelo menos a nossa geração não. Tendencialmente é óbvio que a tristeza leva a um maior prazer de comer, isso na maioria dos casos, porque é claro que há sempre exceções à regra, há sempre, todos nós somos diferentes, como é evidente, mas por norma a tristeza leva a um maior prazer em comer e leva a uma maior procura de alimentos calóricos. E foi exatamente isto que aconteceu e que ainda acontece nesta fase de maior tristeza e de medos, como é evidente. De salientar também e não esquecer que houve também muita gente que reduziu a ingestão, não é? Estamos a falar particularmente, e aí a doutora Maria João Sampaio pode falar um bocadinho melhor acerca disso. Estou-me a lembrar, por exemplo, do grupo dos ou das anoréticas, que de facto, pela ânsia de poderem aumentar de peso, não é? Por estarem mais em repouso, claro, o metabolismo basal diminui, estão mais por casa, podem ter menos controle a nível alimentar e, portanto, essa ânsia ou esse medo de aumentar em peso levou, de facto, a um pior prognóstico nesta doença. Mas, antes de tudo, eu achava também pertinente que a doutora Maria João também nos falasse um bocadinho acerca destas doenças do comportamento alimentar, resumidamente, claro, mas uma breve descrição acerca das suas características, também para ajudar quem está em casa a tentar ver os sinais e os sintomas precocemente para que depois a intervenção, tanto nutricional como de psicologia, seja o mais eficaz possível, não é? Sim. Assim, as perturbações de comportamento alimentar são vastas, mas há um pequeno grupo que damos mais saliência e que são mais preocupantes. Entre elas terá a anorexia nervosa, a bulimia e a ingestão compulsiva que pode levar à obesidade. Relativamente à anorexia, podemos designá-la ou podemos defini-la como
como uma vontade de restringir ao mínimo a alimentação, ou seja, e o medo excessivo de ganhar peso, de ficar excessivamente gorda. E realmente esta situação que estamos a passar, a pandemia, o confinamento, penso que terá aumentado estes medos a esse tipo de população, porque maioritariamente são jovens, são adolescentes que sentem muito esse medo. E o estarem paradas, o não poderem sair de casa, o não poderem sair do olhar dos familiares, pode ter agravado essa doença, sim, porque, e além do mais, é mais facilmente escondida, porque nós normalmente, por casa, como é que andamos? Com roupa confortável, larga, que mostre menos o corpo. E esse tipo de doentes, normalmente é aquilo que escolhem, roupas largas, que escondam a excessiva baixa de peso, o ser magra demais, tentam sempre esconder. A outra que eu falei foi a bulimia nervosa, que esta é uma doença que as pessoas é mais difícil de detectar, porque essa população, estes jovens comem compulsivamente, uma quantidade enorme de comida num curto espaço de tempo, mas depois arrependem-se. Ao arrependerem-se, o que é que eles vão fazer? Vão fazer comportamentos compensatórios. O vômito, utilizar laxantes, fazer muito exercício físico. Isto faz com que eles possam manter um peso aceitável para a maioria da sociedade, para os pais, para os professores, para os amigos, mas tem graves problemas metabólicos, porque a excessiva ingestão de laxantes, por exemplo, é prejudicial ao nosso sistema digestivo, ao nosso sistema gastrointestinal. O purgar por vômito, o provocar o vômito, a dentição, a nível da faringe, tudo isso tem problemas físicos e psicológicos gravíssimos. Por último, não, em terceiro lugar, a ingestão compulsiva. O que é que esses indivíduos fazem? Eles devoram comida e não têm comportamentos compensatórios como a bulimia. E ao não terem esses comportamentos compensatórios, aumentam de peso, muito peso. Pode chegar à obesidade mórbida ou à obesidade que nós conhecemos hoje em dia. E esta voracidade normalmente é utilizada para compensar algo. A ansiedade, como a doutora André falou, a depressão, o medo exacerbado que muitas vezes sentimos, e a comida calórica, chocolate, pão, bolos, saciam esse medo. Faz com que o nosso corpo liberte hormonas que nos vai ajudar a perder esse medo. Mas esse medo é perdível num curto espaço de tempo. Vai voltar. O comportamento de voracidade não para até essas pessoas aprender a comer ou aprender a controlar estes impulsos, de onde vêm estes impulsos, este medo, esta ansiedade. Mas a nossa sociedade está sempre a evoluir e ultimamente apareceu um novo termo, que é assim um termo esquisito, autorexia, que é a procura da alimentação ou da fixação em comer alimentos saudáveis e ter sempre um corpo saudável, só comer coisas saudáveis, biológicas, e hoje em dia está a acontecer muito. E se este comportamento for repetitivo, o facto de a pessoa não conseguir comer nada fora dos parâmetros que ela acha que é normal, que é bom para ela, pode se tornar uma doença. A leitura dos rótulos, não comer fora de casa, só por ser ela a cozinhar, porque sabe de onde vem o alimento, foi ela que cozinhou, foi ela que cultivou. Isso é prejudicial para a nossa saúde. E o diagnóstico precoce desse tipo de perturbações é essencial. E
E este diagnóstico tem que ser feito por uma equipa multidisciplinar, um psicólogo, um psiquiatra, um nutricionista, muitas vezes é preciso um endocrinologista, por exemplo, para ver se tem problemas hormonais, um fisioterapeuta é essencial também, porque muitas destas pessoas têm problemas físicos e como obesidade e problemas articulares e devemos atenuar este tipo de problemas com uma equipa multidisciplinar. Resumi sucintamente o que são as perturbações de comportamento alimentar. Penso que a doutora Andréia irá falar relativamente ao tipo de alimentação que deveremos ter neste estado de confinamento ou a partir de agora, e também falar em os hábitos alimentares saudáveis que deveremos ter, sem ser exacerbados. Vou passar a palavra à doutora Andréia. Muito obrigada e obrigada por este esclarecimento. Isso é muito importante para os pais, para a sociedade, estar atenta a estes sinais e perceber que, de facto, que só com uma equipa multidisciplinar é que nós resolvemos estas perturbações de comportamento alimentar. E, de facto, eu luto há vários anos com esta questão das pessoas se relacionarem bem com a comida. Comida é um ato de sobrevivência, muito bem. Portanto, não devemos usar a comida para escapar aos nossos problemas, porque ela não vai resolver nada, pelo contrário, a longo prazo só vai piorar. Portanto, a solução não é a comida. Portanto, para lidarem muito bem com os alimentos e de forma a ter uma relação saudável com os alimentos. Aquilo que a doutora Maria João Sampaio falou agora é muito importante para que todos nós tenhamos isto em conta. A ortorexia não é assim tão pouco frequente quanto isso. Ok? E às vezes eu, profissional de saúde na área da nutrição, consigo até nas redes sociais identificar uma ou duas pessoas conhecidas que provavelmente têm esta doença de comportamento alimentar e não procuram ajuda para resolver, porque vivem em constante ansiedade, em constante stress e constante confronto com a alimentação. E eu acho importante aqui partilhar convosco aquilo que ocorre também da minha prática clínica, que são de facto dicas que nós podemos ter em conta para lidarmos bem com os alimentos. A primeira coisa é, claro, procurar ajuda profissional e vigente, não é? Portanto, o nutricionista e o psicólogo pelo menos, mas depois eu vou falar de outros terapeutas e outros profissionais que podem aqui ajudar. Mas para quê? Para que é preciso esta ajuda profissional? Em primeiro lugar, para nos ajudar a perceber qual é a diferença entre a fome física e a fome emocional. Isto é muito importante, não é? Aquilo que aconteceu durante o isolamento e que ainda acontece neste momento por as pessoas não estarem estáveis emocionalmente, socialmente e economicamente, é de facto confundirem a fome física da fome emocional. Comem, mas não têm fome. Não é? A fome física surge gradualmente. É uma fome que vem do estômago. Às vezes até dói o estômago e a gente sente o estômago aqui empurrado para dentro, não é? Portanto, essa é a fome física. Que qualquer coisa, qualquer alimento serve para nos saciar essa fome. Pode ser sopa, pode ser pão, pode ser cenouras, por exemplo, pode ser brócolos, não é? Enquanto que a fome emocional não. Só passa quando a pessoa come alimentos reconfortantes para ela, que para uns é doce, para outros é salgado, para outros é quantidade maior de comida. Portanto, só passa quando as pessoas procuram no alimento o conforto. E é uma fome, entre aspas, que surge repentinamente e não vem do estômago. Não é? A sensação de insatisfação não vem do estômago.
E então, o que eu recomendo quando me deparo perante estes problemas de compulsividade e de não distinção entre fome física e fome emocional, é a pessoa pensar antes de comer. Dar pelo menos 10 minutos para refletir e não comer entre o impulso e a ingestão. Portanto, durante esses 10 minutos a pessoa vai se ocupar com uma coisa que a entretenha mesmo, pode ser uma caminhada. Isto às vezes ao final do dia é quando há mais estes transtornos alimentares, porque as pessoas saíram do trabalho em stress, apanharam trânsito, e depois têm que dar banho ao filho, e depois têm que dar comida ao cão. Ora bem, isto gera um stress, não é? Que por vezes é descontado na comida. E por vezes eu recomendo, ok, durante 10 minutos vai sair do seu local, vai dar uma volta, ou vai ouvir uma música que gosto muito, ou vai fazer um telefonema a um amigo ou uma amiga, sei lá, vai dançar, vai fazer alguma coisa que a distraia e que não a deixe pensar em comida. Isso normalmente ajuda, mas nós não somos todos iguais, depois podemos ter que optar por outras estratégias. Comer devagar é também muito importante. E neste ponto eu queria reforçar a importância, claro, de ir ao terapeuta da fala. Por exemplo, nós no CRH trabalhamos com a terapeuta Sofia Campos e que pode ajudar as pessoas a aprenderem a mastigar os alimentos. Isto é muito importante. Nós demoramos, o nosso cérebro, não é nós, o nosso cérebro demora cerca de 20 a 30 minutos a perceber que começou a comer. E se nós comemos muito rápido, nós vamos comer um volume muito maior de comida e só passado 20, 30 minutos é que vamos estar satisfeitos e já comemos 2 bacias de comida. Estou aqui a exagerar, não é? Mas perceberam a imagem, não é? Perceberam a ideia. Depois, é também muito importante comer sem distrações. Para quê? Para consciencializar a alimentação, não é? Sem telemóveis, isto agora parece um bocado do tempo paleolítico, não é? Nós comermos sem telemóveis, sem televisão, sem distrações, mas isso tem um impacto no nosso comportamento alimentar brutal. Isso é muito importante, fazermos essa... Quando estamos a comer, só estamos a comer, não é? Não conseguimos falar e comer ao mesmo tempo, não é? Portanto, é igual. Nós só devemos comer, estamos a comer hora sagrada. Muito bem. Mastigar bem os alimentos, se precisar de ajuda, procurar ajuda a nível profissional e só fazer aquilo, sem distrações. É também importante comer a horas certas, porque isso evita-nos os tais picos de compulsão, que por vezes deixamos tantas horas sem comer que depois não controlamos o apetite e vai tudo que vem à frente, não é? Porque o nosso apetite também se educa, não é? Isso é muito importante. Para nos conhecermos melhor, até em trabalho, em parceria com a psicologia, também costumamos, e isso é uma dica importante para quem quiser fazer em casa, costumamos recomendar, a par do registro alimentar, portanto das horas, a pessoa vai registando as horas que come, o local, com quem come, o que é que come, a par deste registro alimentar, fazer também em paralelo o registro das emoções. Portanto, o que é que sente ou o que é que sentiu naquele momento quando estava a fazer aquela refeição. Isto depois vai ser importante para ser analisado pela psicologia, portanto, pela terapeuta, lógico, para nos ajudar, então, a ultrapassar este problema. Não menos importante é planear a lista de compras, evitando o lixo alimentar. O que é isto de lixo alimentar? Toda a gente fala de lixo alimentar, eu acho que ainda nem percebe. Portanto, há aquela ideia que lixo alimentar, de facto, são as batatas fritas, são os refrigerantes, é verdade, os doces, as bolachas, mas como é que eu vos posso ajudar para vocês perceberem no supermercado o que é que não é saudável e o que é saudável?
ou o que é que tem uma composição nutricional mais equilibrada e o que é que não tem. É assim, um alimento deve ter ou 5 ou menos de 5 gramas de açúcar por cada 100, para nós dizermos que é um alimento pobre em açúcar. Okay? 5 gramas de açúcar por cada 100. Nós não nos podemos esquecer que a fruta tem açúcar, não é? Os laticínios têm açúcar, não é? E açúcares simples são açúcares simples. E as recomendações de açúcar dadas pela Organização Mundial de Saúde são que, em média, para um metabolismo dito normal ou médio, nós só devemos ingerir 62 gramas de açúcar por dia. Mas este açúcar já contabiliza o açúcar que existe nos laticínios, que existe na fruta e que existe naturalmente nos alimentos. Portanto, nós nem devíamos usar açúcar em parte alguma, não é? Portanto, é essencial que nós olharmos para um produto, olharmos para lá no rótulo alimentar, na composição nutricional, tem lá açúcares, tem hidratos de carbono e depois em baixo dos hidratos de carbono, dos quais açúcares. Então tem que ter no máximo 5 gramas por cada 100. De gordura tem que ter no máximo 3 gramas por cada 100. Se tiver menos ou igual que 3 gramas de gordura total por cada 100, então nós dizemos que é um produto baixo em gordura. E em sal, o sal também é muito importante, não é? Limitar, porque de facto a população portuguesa consome o dobro do sal, mais do dobro. Portanto, as recomendações por dia são 5 gramas de sal e a população portuguesa consome 12 gramas por dia de sal. Portanto, vejam que de facto aqui em ingestão de sal nós somos campeões. Portanto, nós temos que de facto limitar também a ingestão de sal pela questão da relação com as doenças cardiovasculares, que é, pura e simplesmente, a doença que mais mata em Portugal, não é? Portanto, sal, ter atenção, 0,3 gramas por cada 100 para ser um alimento baixo em sal ou pobre em sal. É também importante haver um planeamento das refeições, lógico, e comer horas certas. Já falei da importância de comer as horas certas. Planear as refeições, claro, ter um pequeno almoço completo, que pode incluir e deve incluir os laticínios ou fermentados ou não. Portanto, os fermentados são o iogurte e o queijo, por exemplo. Optar por cereais integrais, comer sempre sopa ao almoço e ao jantar, comer 2, 3 peças de fruta por dia, acompanhar sempre a refeição com salada ou com legumes, comer peixe 2 a 3 vezes por semana é o recomendado, carnes vermelhas no máximo 300 gramas por semana. Portanto, nós todos sabemos isto, não é? Portanto, isto é uma alimentação que é variada, é equilibrada, é uma alimentação mediterrânea, que é de facto uma das melhores do mundo. A alimentação mediterrânea é a mais sustentável e portanto, para aqueles preocupados com o ambiente, ainda é mais sustentável que a alimentação vegetariana. E, portanto, o que é que nos diz a alimentação mediterrânea? Comermos um pouco de tudo, variarmos a nossa alimentação, mas atenção, comer pouco, não é? E, portanto, isto vai contra estes episódios de compulsividade, não é? E, portanto, a pessoa deixa de ter um padrão mediterrâneo, que é um padrão que é caracterizado, de facto, por equilíbrio. Quando há festa, a pessoa deve celebrar o prazer de comer. No dia-a-dia tem que haver controle alimentar, como tudo na nossa vida tem que ser controlado, não é? A alimentação é só mais relativamente também ao exercício físico, muito importante, isso eu acho que relativamente ao exercício, já li um estudo acerca disso, que houve de facto uma diminuição da prática de exercício físico durante o isolamento, e ainda há, porque as pessoas
Portanto, aquelas que faziam mais ginásio e assim, os ginásios já abriram, mas com algumas restrições, obviamente, e as pessoas também ainda têm algum medo ou receio de ir, não é? Pronto. Aquilo que eu queria dizer relativamente ao exercício é que o exercício é importantíssimo, não só para o controle de peso, obviamente, mas também para a parte do controle emocional e da ansiedade. Nós não nos podemos esquecer que há uma redução dos níveis de stress, das hormonas de stress, quando nós praticamos exercício físico. Mesmo para pessoas que perdem muito peso, e acompanho mais frequentemente este grupo de pessoas, perdem muito peso, depois para manter o peso, é muito importante que façam exercício, porque só com a alimentação é muito difícil manter aquela perda de peso. O que a Organização Mundial de Saúde recomenda são 150 minutos de exercício físico, de atividade moderada, pode ser caminhada, por semana, para a manutenção de uma perda de peso já é mais. Isto já sobe para os 200 a 250 minutos por semana. Vocês estão a ver, aquilo que nós sabemos hoje é que a obesidade e o excesso de peso é uma doença crónica, que precisa de estar sempre a ser acompanhada. E, embora, claro está, haja bons casos de sucesso e ainda bem, é uma luta constante. Aquela pessoa tem que lutar contra o aumento de peso a vida toda, ponto final. Não é? Portanto, também o Pilates, eu acho interessante. Nós temos no CRH a fisioterapeuta Rafaela, que de facto dá Pilates clínico, portanto, que é diferente do outro tipo de Pilates, porque é um Pilates mais individualizado e feito, claro, por uma profissional de saúde, que também nos ajuda, de facto, a controlar a respiração, e isso é muito importante naqueles momentos em que o controle alimentar não é tão bem feito, não é? Todos nós, certamente, em algum momento descontrolamos, não é? A questão é com que frequência é que nós descontrolamos e em que situações, não é? Porque ninguém aqui é santo e, portanto, isso vai acontecer, nós erramos em alguns momentos da nossa vida e não tem problema nenhum. A questão é nós percebermos com que frequência é que isso acontece e se isso já começa a ser uma aditividade e um padrão, ou então é uma exceção. Se for uma exceção, não traz graves problemas. Depois, manter horas de sono e de descanso regulares é muito importante. Piores horas de sono, portanto, menos do que 7 horas de sono e mais do que 9 horas de sono. Portanto, dormir a mais também é mau, ok? Portanto, tudo no seu equilíbrio. Está associado a piores padrões de alimentação. Portanto, e é por isso também uma coisa interessante, quem trabalha por turnos e faz noites tem aqueles padrões de sono bastante alterados e tem muita dificuldade em manter o peso normal e em controlarem bem estes episódios também. E, portanto, mesmo no isolamento, e mesmo agora, que ainda há muitas empresas em layoff, ou simplificado, ou layoff total, as pessoas estando mais por casa, cá está, têm tendência às vezes a estar a ver filmes ou séries até mais tarde, deitam-se mais tarde, acordam mais tarde, ou dormem menos. Portanto, isto cria aqui alterações da ingestão alimentar que podem ser graves. Por falar em ficar em casa, é também muito importante que a pessoa não ande de pijama o dia todo. O pijama é uma coisa fantástica que a gente nem nota que está a aumentar peso, não é? O pijama, o fato de treino, portanto, isso é uma maravilha. A pessoa vai continuando a aumentar peso, não é? Só quando a empresa diz, olha, vamos sair do layoff, já pode vir trabalhar. Como? As minhas calças não me servem. As minhas calças de ganga, não é? Não me servem. E, portanto, diga, Maria João. É a única coisa que entra, que serve. Exatamente.
E portanto eu aconselho, mesmo que a gente tenha, que a gente esteja em casa por outra razão, nós estamos a falar da pandemia Covid, mas pode haver outra razão, obviamente. Vestir roupa, não é? Para se perceber, principalmente as calças de ganga, porque agora a roupa também é muito larga, os vestidos são todos largos, a pessoa nem se apercebe se aumentou o peso, se não aumentou, portanto, vestir calças de ganga é um espetáculo, que a gente dá para perceber logo que a coisa, que o volume está mais aumentado ou se não está, e se é preciso pôr um travão ou não é? Pois. E pesar, também pesar é importante, ter uma balança em casa, pesar de 15 em 15 dias pelo menos, não é? Pode ser de semana em semana, para pessoas mais preocupadas, mas o ideal é de 15 em 15 dias ou de 21 a 21 dias, cientificamente é de 21 em 21 dias, mas pode ser de 15 em 15 dias, obviamente, a pessoa ir registando esse peso, para depois percebermos também o que é que aconteceu durante estes 15 dias. Passou-se alguma coisa? Estava mais ansiosa? Estava mais nervosa? O que é que se passou aqui? Teve, não sei, alguma coisa podia ter acontecido, ou estar com o período menstrual, por exemplo, nas mulheres, isso é normal haver variações de peso e, portanto, nós temos que perceber o que é que aconteceu ali para dar essa variação de peso. Eu queria vos deixar aqui também algumas ideias de snacks saudáveis. Nós sabemos, claro, que há pessoas que são mais sweet eaters, portanto que comem mais doces, outras que comem mais salgados, outras que são mais volume eaters, portanto comem em grande quantidade de comida. E as estratégias têm que ser diferentes, não é? Portanto, provavelmente uma pessoa que come uma grande quantidade de comida precisa é de mais fibra, não é? Na alimentação, portanto, alimentos com mais fibra, mais farelos, mais cereais integrais, mais arroz integral, mais massa integral, por exemplo, ou até mesmo a farinha de linhaça, que é riquíssima em fibra, os flocos de aveia, por exemplo, porque dão uma saciedade então maior, portanto mantém-se no nosso estômago mais tempo, a digestão é mais lenta e pode ajudar neste tipo de padrão alimentar, mas também temos aqueles que adoram doces e, portanto, para o doce nós podemos dar a ideia para fazer os gelatinas, ou gelados saudáveis, por exemplo, moer a melancia sem açúcar, sem nada, não é? E pôr em copinhos de fazer gelado, deixar congelar, depois quando estiver já congelado, pôr um bocadinho de iogurte, por exemplo, e voltar a congelar e dar duas texturas diferentes e dois sabores diferentes, fica um gelado saudável, caseiro e pode ajudar nesta questão do doce. Também, se for mais salgado, sei lá, podemos dar a ideia para assar grande bico previamente cozido e depois temperado com várias ervas aromáticas como orégãos, como açafrão, como curcuma, por exemplo, alho, ou pimentão doce, por exemplo, e levar ao forno a 180 graus durante 15 a 20 minutinhos e aquilo fica um snackzinho salgado e interessante, pronto, sacia. Podemos também usar os termossos, por exemplo, que é uma leguminosa, desde que vem passada por água, não é? Desde que a gente, durante 3, 4 dias, ande sempre a mudar a água dos termossos, não é? Para retirar aquela maior parte do sal. E depois sim, podemos comer, que não tem problema algum, pode ajudar aqui a controlar este apetite do salgado, como também podemos, por exemplo, cortar aquelas tortilhas, conhecem aquelas tortilhas de milho, tipo para fazer os wraps, podemos cortá-las em triângulos, por exemplo, passar um pincel com azeite, alho e orégãos e pôr no forno também e vamos criar o que é uma chips, portanto tipo batata frita de pacote, não é? Para quem gosta muito dessa batata frita ou quem sente falta disso.
Mas há uma coisa que eu já falei há um bocado, que é o planeamento da lista de compras. Portanto, se não existir em casa, meus amigos, menor a probabilidade de comer. Gastam menos dinheiro no supermercado primeiro, isso é fantástico. E depois temos aqui um maior controle alimentar. E, portanto, esta era aquilo que eu gostava de transmitir hoje para vos ajudar e para estarem atentos a alguém que vive convosco, para de facto as pessoas perceberem que há sempre soluções e que o trabalho de equipa, de nutrição, de psicologia, de terapia da fala, de fisioterapeuta e outras, claro, de endocrinologia, pode nos ajudar aqui a ultrapassar este problema. Doutora Maria João, sim, eu queria agora saber que dicas da parte da psicologia que nos pode dar para de facto nos ajudar a ultrapassar este problema. Sim, a alimentação é indispensável. Comida temos que comer para sobreviver, não é? Mas por vezes um problema pode surgir, pode ser considerado um problema para algumas pessoas, pode surgir daí uma doença. O recorrer à ajuda profissional seria o ideal, porque sozinhos nós não conseguimos fazer nada. Uma ajuda de um profissional, essencialmente, é o que eu aconselho. Se acharem que estão doentes, que não se conseguem controlar a alimentação, porque se for os extremos, for uma obesidade ou uma anorexia, normalmente não vão aceitar que estão doentes. E normalmente o processo de encaminhar essas pessoas ao psicólogo, ao psiquiatra, é outro tipo de situação. Mas quando as pessoas sentem que não conseguem controlar a sua alimentação, que acham que estão a ganhar peso e que não conseguem fazer sozinhos, porque é difícil controlar o peso, é difícil perder peso e mais é difícil manter o peso, porque as nossas emoções vão variando dia a dia com uma situação, perda de emprego ou uma situação de stress que se gerou no nosso emprego, a morte de um familiar, muitas coisas. E temos que aprender a controlar essas emoções e por vezes não conseguimos fazer o controle sozinhos. Precisamos que alguém nos ensine a controlar estas emoções. Existem técnicas para fazer isso que são fáceis e que depois podemos fazer em casa. Saber quando é que estamos a sentir-nos com ansiedade, quando nos estamos a sentir frustrados e o que é que poderemos fazer há muitas técnicas para fazer esse tipo de relaxamento, a mindfulness, que é a tentar perceber de onde vem esse impulso de comer, para depois, quando este impulso chegar novamente, conseguimos travá-lo assim, eu não vou comer, sei que isto me vai fazer mal, sei que isto não é fome, é algo que vai compensar este sentimento de tristeza, de solidão, por exemplo, e tentar perceber como é que podemos trabalhar. E isso é treinável. O nosso cérebro é treinável e nós podemos treinar isso e ensinar isso, mas cada caso é um caso. Eu posso dizer que, para mim, ou para a doutora Andreia, há uma situação que podemos controlar facilmente com um respirar profundo, mas para outra pessoa não. Temos que levar essa pessoa a um sítio relaxante, por exemplo, e buscar uma situação relaxante ao seu passado e ela pegar nessa situação e quando vier esta sensação, eu tenho que comer, transportar-se para essa situação, mas isso é treinável, sozinho nós não conseguimos fazer. O acompanhamento psicológico também é essencial. E por vezes não só psicologia, por vezes para diminuir inicialmente essa ansiedade vamos precisar da ajuda de um psiquiatra.
sei que a medicação inicialmente irá ajudar, mas esta pessoa não pode viver toda a vida medicada para a ansiedade. Esta medicação tem que ser retirada, mas temos que ensinar essa pessoa a controlá-la. Inicialmente um psiquiatra ajuda, dá a medicação, coloca essa pessoa na linha de base, não sentir-se tão ansiosa perante a comida e depois vamos treinando a pessoa a deixar a medicação e a controlar a sua alimentação. Muito bem. Eu acho que a doutora Sónia que... Ok, está aqui. Olá. Olá! Foi muito bom, gostei muito de ouvir e espero que todos aqueles que vão assistir ao vosso webinário também gostem daquilo que vocês falaram. Aprendi hoje e acho que isso é o mais importante, é todos os dias aprendermos com os nossos colegas. Vou fazer um resumo, uma coisa sucinta. Falaram sobre as perturbações alimentares, nomeadamente a anorexia, bulimia e a atorexia. Acho muito importante porque são vícios que alteram a saúde mental e cada vez mais em Portugal encontramos isso. Falamos da fome, e gostei muito daquilo que a doutora Andreia disse, da fome emocional e da fome física, porque é uma realidade e que cada vez mais esta fome emocional tem destruído emocionalmente, mentalmente, muitos jovens, não só os nossos adultos, mas também os nossos jovens. Gostei das dicas que deu, como por exemplo criar novas rotinas, fazer o plano alimentar, fazer o lixo alimentar, não deixar que ele entre dentro da nossa casa, das televisões e dos telemóveis, ou seja, comermos sem distrações e também recorrer a outros técnicos. Temos vários técnicos que podem nos ajudar a melhorar, não só a nutricionista e a psicóloga, mas às vezes também temos os técnicos como a fisioterapia e a terapia da fala que nos poderão ajudar a conseguirmos combater estes impulsos e mantermos o nosso peso que nós queremos, que achamos ideais ou que completamos para nós. Gostei muito e gostei muito das dicas dos snacks. Achei super interessante e espero que quem ouça o vosso webinar também tire daqui algumas dicas e que consigam assim melhorar a capacidade de se alimentar de forma mais saudável. Alguma questão que queiram colocar, alguma coisa que queiram dizer antes de terminarmos? Doutora Andreia. Eu quero agradecer, fazer parte desta equipa fantástica e agradecer o convite, porque estou aqui com muito gosto, vocês sabem, já me conhecem. E portanto, mas o mundo não me conhece, não é? O mundo online não me conhece. Portanto, muito obrigada, foi um gosto esta obrigada conversa, a nós. doutora Maria João. Muito obrigada por estas... Portanto, por elucidar a população acerca destas doenças do comportamento alimentar, perturbações do comportamento alimentar, porque de facto, tal como diz a doutora Sónia Teixeira, é cada vez mais prevalente. Eu comecei a trabalhar há 14 anos e quando comecei quase que nem se falava disto, nem havia um caso ou outro, era assim uma coisa esporádica. Hoje não é assim, não. E portanto estarmos cada vez mais atentos a estes sinais é muito importante para intervirmos o mais cedo possível. Exato. Obrigada, doutora Andreia. Doutora Maria João, alguma coisa para finalizar? Não, quero agradecer a oportunidade que o CRH me tem dado. Sou nova nestas andanças do CRH. Mas quero agradecer à Sónia e a toda a equipa por me acolherem como nova profissional e espero poder ajudar muita gente que infelizmente nesse tipo de problemas. Obrigada a nós e obrigada às duas e um beijinho e espero que tenham gostado deste bocadinho. Até logo!